A medida provisória 927 também trouxe a possibilidade de, enquanto durar a calamidade pública, dar aqui a possibilidade do empregador alterar o regime de trabalho para o teletrabalho. Ele vai ter que comunicar os seus empregados com antecedência de 48 horas. O grande problema que nós encontramos aqui nessa medida provisória é que no final de semana foi determinado pelo governador do estado de São Paulo que a partir de terça-feira muitas empresas deverão fechar seus estabelecimentos. E se essas empresas têm a possibilidade de fazer com que os seus trabalhadores fiquem em casa, em teletrabalho, o que vai acontecer? Final de semana não teve expediente, hoje é dia útil. A empresa não tem condições de respeitar esse lapso aqui de 48 horas de comunicação prévia para conceder este regime aí para os seus trabalhadores, ok? Mas eu entendo que mesmo que não respeitar esse lapso temporal de 48 horas, a medida de teletrabalho vai ser possível e vai ser válida. Agora, além de tudo isso, a medida provisória também trouxe o seguinte, que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito previamente ou no prazo firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contados da data da mudança do regime aqui do teletrabalho. Então isso significa que vamos imaginar que o empregado tem as suas despesas correspondentes à conta de luz, a energia, a conta de celular, a internet, os equipamentos. Então, o que acontece? As partes deverão se unir para firmar isso por escrito, quais serão as regras para reembolso dessas despesas e quem irá arcar com essa despesa. Eu sugiro que nesse contrato seja estabelecido que é o empregador que irá arcar com as despesas correspondentes a qualquer despesa que o empregado tenha com relação a esse trabalho que vai ser feito em casa. E o grande problema também é que diante dessa epidemia todos estão em casa. Imagine esse empregado ter que trabalhar numa casa cheio de criança, de filhos, da família, mas aí é uma outra situação. Eu não quero adentrar nessa questão, nessa polêmica. Eu quero aqui realmente focar no que a medida provisória trouxe de possibilidades, ok? Bom, então é importante ter um contrato por escrito, onde vai estabelecer que durante este período de fechamento da empresa haverá aqui a prestação de serviço em teletrabalho, inclusive já determinando de quem será aqui a responsabilidade pelas despesas. Bom, outra situação, e na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária adequada à prestação do teletrabalho. Nessa situação, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, ok? E que não vai caracterizar aqui como sendo verbas de natureza salarial. Então, qualquer despesa que a empresa tenha decorrente a essa infraestrutura, ou esses equipamentos, ou qualquer despesa que o empregado tenha que a empresa vá reembolsar, não será e não terá natureza salarial, ok? Bom, agora, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata esse inciso anterior, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, ou seja, o empregado estará em casa, mas estará contando como tempo de serviço. Muito bem. Outro detalhe, o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, nem regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual do contrato de trabalho. E lembrando que para ser firmado esse teletrabalho com esses empregados, tem que haver um contrato escrito, é um acordo individual, o sindicato não precisa aqui estar presente para autorizar que os empregados vão iniciar os seus trabalhos em casa, ok? Bom, e por fim, a medida provisória também trouxe aqui que fica permitida
a adoção do regime de teletrabalho para os aprendizes e para os empregados e para os estagiários. Estagiários não são empregados. Então, os estagiários e os aprendizes também poderão utilizar aqui o regime de teletrabalho. Bom, então, são essas as considerações da medida provisória em relação a esse regime e boa sorte a todos.